E aí, pessoal? Eu não consegui abordar o que eu queria dentro da live. Às vezes a gente consegue encaixar os assuntos, né? Mas foi tão legal a experiência da Gisele, ela contando como foi a trajetória dela, porque ela decidiu ser enfermeira nos Estados Unidos. Ela tá na Inglaterra. Se você não assistiu a live, eu convido você a investir tempo nesse conteúdo, que foi muito interessante. É tão legal ver situações diferentes, né? Pontos de vistas diferentes. E o dela foi muito legal. Comparando também com a enfermagem lá em Londres para a enfermagem dos Estados Unidos, é legal que abra a mente, né? Para que vocês entendam que existem milhões de realidades diferentes e que você tem acesso a todas elas, mas que você precisa ter informação para tomar as melhores decisões, né? Se ela soubesse desse processo antes, quanto tempo ela teria economizado para chegar até aqui? Mas ela chegou, então tudo bem, faz parte do processo. Muitas vezes a gente decide coisas naquele momento que a gente tem acesso e depois a gente vai descobrindo outras. Mas se você tem acesso a quanto mais informações você tem, mais oportunidade de tomar uma decisão acertada você também terá. Então foi muito legal, eu convido que você assista. Mas o que eu queria dividir com vocês hoje foi uma frase que eu ouvi. Oi, gente. Oi, Pri. A Rosa, todo mundo aqui. Boa tarde, gente. Pri, se você tiver de boa aí, quiser entrar para contar as novidades de como você tá aí, tá super convidada. Uma frase do Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele é um empresário mega bem sucedido, que ele foi dono da WhatsApp, que é aquela escola de inglês, que inclusive eu estudei lá, deixei meu rico dinheirinho lá, escola cara, mas eu estudei lá meu básico. E também ele, eu não sei se ele continua sendo ou ele já vendeu, ele foi dono do Orlando City, que é um time de futebol aqui de Orlando, né? Mas hoje ele tem um império, assim. E ele começou do nada, ele começou, assim, sem nenhuma perspectiva. Então eu super acompanho o conteúdo dele porque é muito inspirador. A Pri tá dizendo aqui, tô de pijama ainda, todo mundo trancado em casa passando frio. Ora, quantas vezes eu apareci aqui de pijama? Bom, você tá super convidada, se você quiser vir contar pra gente, só me chama aí que eu já te recebo, senão a gente pode marcar um outro momento, tá? Você é super bem-vinda aqui sempre. Obrigada por estar aqui. E ele é um cara assim que generosamente ele vem compartilhar conteúdo para que a gente acorde para a vida, né? Para que as pessoas entendam. Ele fala muito sobre empreendedorismo, para as pessoas abrirem a mente, sair da CLT e empreenderem, porque só assim as pessoas conseguem ir para um outro nível, né? Arrumar um emprego, ter uma carteira registrada, passar no concurso público, é bom, é digno, mas ele te limita a uma vida ali que, se você quiser ir além, você precisa sair disso. E eu recomendo muito que vocês sigam no Instagram, no YouTube, tem muitos podcasts, enfim. Mas uma coisa que ele falou hoje foi assim, nossa, como isso faz todo sentido. Ele disse assim, ó, na vida, ou você tem medo de perder algo, ou você tem vontade de ganhar. Então, se você é uma pessoa que acha que chegou em algum lugar e não quer sair dali, tudo bem. Isso é um problema seu, é uma questão sua. Você está se fechando naquele mundo e vai ficar ali. E se você é feliz, beleza. Agora, né? Se você tem vontade de ganhar, se você tem sede de viver, se você quer ir além, aí, querido, você já tá na outra turma. Porque uma coisa que ele fala também, mas que eu já acredito, enfim, eu concordo muito assim com as coisas que ele fala e ele me traz novidades, reflexões, muito legal. Que uma coisa é a gente ser grato àquilo que a gente conquistou na vida. Óbvio, né? Eu sou cristã, eu agradeço a Deus, inclusive pelas derrotas que eu tive, porque na hora lá foi a derrota, mas aquilo serviu para que eu fosse avançando, né? Para que eu fosse abrindo a minha mente, amadurecendo. Então,
A gente tem que ser grato a Deus por todas as coisas. A Rosa tá perguntando se tem vaga para Uniclex. Sim, pode vir, vem com tudo. O link tá na bio para você fazer sua inscrição. Você tem que ser grato a tudo, e porque se você não for grato, inclusive ao pouco, inclusive as situações que aparecem, você nunca vai reconhecer as bênçãos que você tem, né? Talvez você não acredite em Deus, mas você não vai reconhecer os ganhos, as vitórias que você tem. Porque se você não é grato, a coisa vem, você nem tchum, você segue a vida, você parece um triturador. Aquilo não te acrescenta. E já se você tem essa atenção naquilo que você recebe, naquelas coisas, nas experiências que você vive, você consegue aproveitar mais, você consegue dar mais valor e automaticamente você consegue alcançar mais coisas. É um processo natural. Porém, uma coisa é você ser grato e a outra coisa é você estar estagnado aquilo. Outra coisa é você estar moldado, conformado. Essa palavra que ele usou, que eu estava buscando. Conformado. Por quê? Conformado vem de forma, de se moldar a uma situação. Então, ok, eu sempre fui grata pelas experiências que eu tinha. Eu fui grata na época que eu trabalhava no shopping, porque era aquilo que botava comida no meu prato, mas eu queria mais, eu não me conformava com aquilo. Eu fui grata quando eu entrei no São Luís e por algum momento eu me conformei com aquilo, eu achava que aquilo ali era o topo pra mim, que aquilo ali era tudo que eu precisava. E aí eu fui olhando fora da caixinha, aí eu fui vendo que tinha outras oportunidades. E aí eu fui atrás. Muita gente falou pra mim, você é doido de pedir as contas? Você tem uma posição, né? Você já trabalha aqui, as pessoas te reconhecem, você tem futuro. Não é pra mim, eu quero ir além. E aí eu saí daquela conformidade e fui atrás. Quando a gente vai atrás, a gente tem a oportunidade de ganhar coisas. A gente vai deixar coisas, mas isso faz parte. Só que eu sempre tive, além dessa certeza de que eu podia ir além, eu sempre tive a minha fé muito firmada. Então eu sabia que se Deus me deu aquela visão de ir além, de que eu podia, Ele ia estar comigo, aonde quer que eu fosse. Então eu não tive esse medo, esse receio, esse bloqueio que segura a maioria das pessoas, que a pessoa fala, tá, mas eu vou sair daqui, o que vai acontecer? Porque eu sabia que aquele que tinha chegado até ali estaria comigo adiante. Então também é muito a respeito da fé, né? Da certeza de quem cuida de tudo na minha vida. Da sua também. Enfim, então eu saí do São Luís e tive outras oportunidades e fui vivendo coisas até chegar até aqui, né? Por que eu cheguei até aqui? Porque eu não me conformei com aquelas coisas, apesar de ser grata a cada oportunidade que eu tive. Eu fui grata quando eu trabalhei no Estivadores lá em Santos, ganhando 3 mil e pouco, que era quase metade do salário que eu ganhava no São Luís, mas foi um tempo tão rico que dinheiro nenhum no mundo pagaria o que eu vivi ali. Eu aprendi a fazer parto, eu tive amizades que eu tenho até hoje, inclusive a Cris, eu acho que entrou aqui, que é a minha amiga do coração. Eu escolhi ter a minha filha lá, no público. Apesar de ter convênio, apesar de ter acesso às melhores equipes, eu escolhi ter ali, porque ali eu me sentia acolhida, aquele lugar era meu naquele momento. Então, assim, aquela oportunidade foi muito mais do que dinheiro, foi uma oportunidade de viver experiências. Eu fui grata quando eu entrei lá no Einstein, que eu trabalhava lá no Vila Santa Catarina, que foi uma fase difícil, à noite, num lugar ruim, que eu não gostei, mas eu fui grata porque naquele momento aquilo foi importante para mim, eu precisei estar ali. E eu fui muito grata por estar na Promatre, porque a Promatre abriu as portas que eu precisava naquele momento. Então, assim, eu quis continuar nesses lugares? Não, eu não me conformei com aquilo. E eu conheço gente que trabalha há 20 anos naquelas instituições e tá feliz, beleza. Mas se você, como eu, quer ir além,
né? Você tem uma visão, você tem uma sede de viver outras coisas. O que você tá parado, né? Você precisa, primeiro, ser grato. Segundo, não se conformar. Falar, peraí, eu tô aqui, é beleza, é bom. Isso aqui faz parte do meu presente. Eu não quero isso pro meu futuro. Então, você já parou pra olhar o que você quer pro seu futuro? Às vezes você tá vivendo igual um animal, literalmente. Você vive para suprir a sua necessidade. Então, você acorda, levanta, trabalha, paga as contas, taranã, vive ali a sua vidinha e dorme. Então, você vive... Não, cara, você é uma pessoa, você não é um animal. Você tem oportunidade de raciocinar, de ver coisas, de planejar, né? Os animais, eles não planejam nada, eles vivem ali, aquele momento. Se tá com fome, busca o que comer. A gente não, a gente pode planejar, isso foi um dom que Deus nos deu. Esse é o diferencial, afinal de contas, senão a gente volta a ser animal, não é? Então você tem a oportunidade de fazer uma análise, senta e para pensar. Que momento da vida você tá? O que você tá fazendo? O que você deixou de fazer até agora que você pode fazer? O que você deseja pro seu futuro? O que você deseja viver? Qual é o seu sonho aí? O que mexe com você? O que dá aquele... Ai, queria tanto... Que muitas vezes não vai ser possível agora, né? Ai, queria tanto... Mas não dá. Mas não dá hoje. Se você começar a se mexer, vai dar. Então, quando o Flávio falou assim, ou você tem medo de perder, ou você tem vontade de ganhar, faz muito sentido para esse processo. Porque assim, você vai... Para você alcançar, né, para você passar pelos desafios, igual a gente estava conversando na live agora com a Gisele, você vai ter que perder algumas coisas, você vai ter que perder tempo ali, que na verdade você não tá perdendo, você tá investindo, né? Mas no começo, assim, naquele primeiro impacto, você vai ter uma sensação de só tá tirando. Então você vai ter que investir seu tempo ali, muitas horas de estudo, você vai perder um dinheiro a princípio, porque você só pôs, não retornou nada. Mas se você tem o raciocínio que a gente tá falando, você sabe que aquilo ali é um investimento. Então, se você tem vontade de ganhar, se você é dessa turma que tem essa sede de viver, de alcançar coisas novas, de desbravar o mundo, de viajar, porque se mora nos Estados Unidos, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, o seu dinheiro é dólar. Você entende isso? Para você viajar para qualquer lugar no mundo, trabalhando no Brasil, tá cada vez mais difícil e a tendência não é animadora, sabe? Eu já viajei bastante para fora e eu lembro que a gente pagava 2 e pouco no dólar, aí era bom, né? Já teve época que o dólar foi 1 por 1, mas hoje em dia tá 5 e pouco. Como que você que ganha aí 4, 5, 7, vamos supor que você ganha 10 mil reais, que você é um enfermeiro com uma oportunidade de trabalho muito boa. Como é que você vem pro exterior com seus filhos, paga passagem aérea pra galera toda, paga parque da Disney, como é que você paga hotel, como que você paga 20 euros ou dólares em um prato de comida? É muito difícil. Então, por melhor que esteja a sua oportunidade no Brasil, tem uma tampa aí nessa caixa que tá te achatando. Se você tá feliz, mais uma vez eu te digo, beleza. Provavelmente, se você tá feliz, você nem tá aqui, né? Porque as pessoas que buscam esse conteúdo já não estão nessa questão do conformismo. Essas pessoas já estão olhando e falando, peraí, isso não tá bom. Então, eu quero muito que você entenda que sim, você precisa ser grato, que você não vai sair xingando todo mundo, dando de doido. Afinal de contas, é aquilo que tá te... sustentando. Então você tem que honrar aquilo que tem honra. Então é o seu trabalho, é a sua chefia, os seus colegas de trabalho. Faça o seu melhor. Mas não para aí, pelo amor de Deus. Você tem uma oportunidade de ouro. Então você começa a construir uma nova vida, né? Ninguém que pesa 100 quilos vai aparecer amanhã com 50. Seja lá o método que a pessoa usar, ela vai passar por um momento de sacrifício para chegar nos 50 quilos e retomar, de repente, a saúde dela que está comprometida.
Se você quer chegar a ser enfermeiro nos Estados Unidos, não vai ter um chip que a gente vai enfiar na sua cabeça, um método. Aprenda inglês em 6 meses ou o seu dinheiro de volta. Você é inocente? Você é método Tabajara? Cai na real. Então, assim, você vai precisar construir uma nova pessoa aí nesse seu cérebro que às vezes tá parado. Você vai ter que botar óleo nessa engrenagem, vai ter que insistir, vai ter que sofrer um pouquinho, mas depois vai ter outros tipos de sofrimento, mas nenhum desses que você tem sofrido aí no Brasil, né? As maiores queixas dos enfermeiros no Brasil é salário incompatível com o trabalho, trabalhar em 2, às vezes 3 trabalhos para poder suprir a renda, falta de respeito pela equipe multidisciplinar, às vezes pela própria chefia, às vezes pelos próprios subordinados, né, no caso dos técnicos de enfermagem. A falta de autonomia, quer dizer, às vezes você é até um bom enfermeiro e você tem conhecimento e você quer participar do cuidado, mas você não é ouvido. Então, o que mais na sua profissão não tá dando mais para você? Fora toda a questão social do Brasil, né? Será que você quer essa vida para você para sempre? De você não ter direito de ter um bom carro, ainda que você se mate de trabalhar, porque a qualquer momento alguém vem te assaltar. O seu telefone, eu conheço gente que tem que andar com um telefone velho e um telefone bom, porque se o bandido vem se dar o velho, gente, isso não é normal. Por que a gente acaba que se conforma com essa situação? Né? Você vai se adequando, você não vai sentindo. Quando eu era criança, lá nos anos 80, eu brincava na rua. Morava no bairro, brincava na rua. Então, minha mãe falava, ó, não passa da esquina tal e não passa da esquina tal e não é pra brincar dentro da casa de ninguém. Com exceção da minha vizinha de muro, assim, que minha mãe tinha mais contato, tinha mais confiança. E eu ficava lá e brincava o dia inteiro lá, tal. Ela saía na rua e eu entrava. Você tem coragem de hoje deixar o seu filho brincar na rua assim? Então, será que você não percebe que as coisas estão mudando numa intensidade absurda e as pessoas estão cada vez mais presas, cada vez mais entrando numa concha e vivendo ali cada vez mais fechadas, perdendo a liberdade? Eu, sinceramente, não me conformo com isso. Eu tenho direito de viver aquilo que eu trabalho. Primeiro, eu tenho direito de ser remunerada dentro do que eu ofereço. Segundo, que eu tenho direito de pegar esse dinheiro e fazer o que eu quiser. Então, se eu quero ter um iPhone, eu posso andar com ele na rua. Se eu quero, sabe? Se eu quero ter um brinco, um colar de ouro, que não é o caso ainda. Se vocês quiserem, inclusive, me mandar presentes. Tô brincando. Mas se eu quiser ter minhas coisas e sair na rua, eu nunca andei de aliança no Brasil. Eu tenho a minha aliança desde o dia que eu casei e eu ia pra lugares muito, assim, pontuais. Por quê? Porque, infelizmente, eu tinha receio de alguém vir me abordar, levar. E é mais do que o valor da coisa, é o susto, é o impacto, é o estresse, o risco. Vocês acham que viver assim é uma coisa normal, é legal, é tipo, ok? Criar o filho nesse ambiente, isso pra mim não servia, sabe? Então, ou você olha pra tudo que você tem e analisa aquilo que você quer pro seu futuro, se você tá feliz com toda essa situação, de repente você fala, não, Angélica, onde eu moro não tem nada disso, né? Porque eu falo muito a respeito da minha experiência, eu sempre morei em cidade grande e tal. E do que eu vejo também no jornal, né? Se você tá bem, top. Agora, se você não tá, por que você vai continuar vivendo desse jeito? A Sara tá falando aqui, ó. Abordaram meu esposo com uma arma, ele estava no carro, levaram a aliança no casamento. É tão triste, né? Porque você não sente que roubaram uma coisa ali que vale, sei lá, R$2.000. Não foi R$2.000 que saiu da sua vida. É todo um impacto emocional, é uma sensação de não ter liberdade, de vulnerabilidade, de impunidade, porque o cara levou e nada aconteceu, né? Que sossego que você tem de andar, né? Que sossego que você tem de viver. Você trabalha o ano inteiro, aí todo mundo fala assim, deixa eu tomar um suco aqui para recuperar.
Esse é aqueles papo reto, tá, gente? Você trabalha o ano inteiro. Aí sobra um dinheirinho. Aí, o que você faz com esse dinheirinho? Você vai pra Fortaleza? Você vai pra Maceió? Você vai pra Águas Quentes? Pô, legal, né? Mas você já foi. Aí você vai pra onde agora? Você vai ter que ir pro mesmo lugar, porque seu dinheiro não dá pra ir pra outro lugar. E ainda você tem que parcelar, ainda você tem que se virar. E se dá pra fazer isso, você já tá top. Só que você pode fazer mais. Você pode. Angélica, quer dizer que eu vou chegar aí ser enfermeira nos Estados Unidos e vou fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Não, você vai se planejar. Você não se planeja no Brasil pra fazer as coisas? Aqui é igualzinho. Só que você passou para um outro nível. O acesso às coisas que você tem já fazem parte de um outro nível que no Brasil você não vai ter. Entende? Então você vai viver jogando dinheiro, vai no shopping todo fim de semana que nem uma louca aí pra mulherada? Não, você não é doida. Mas você vai se planejar, você vai comprar suas coisas e você já vai ter acesso a outro nível de coisas e de lugares e de cultura. Né? Você quer ir no show da Broadway? Você vai. Simplesmente você se planeja. Em vez de você ir pra Fortaleza, você vai pra Nova York. Em vez de você comprar o ticket do Beach Park, você vai comprar o cupom ou o ticket lá da Broadway. Pro Brasil é assim? Não. Então, assim, é só entender que vem trabalhar aqui, você não vai ficar milionário, você tem que se planejar, você tem que ter muita organização. Mas o acesso é totalmente diferente. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês, as perguntinhas. Que o mais legal é a interação, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu achar. Posso sugerir numa live? Recém-formado ou sem experiência atuando pela primeira vez com enfermeira nos Estados Unidos. Amo seu conteúdo, Angélica. É o André que tá falando. Essa live já está programada, só que eu não tô conseguindo agendar com as participantes da live. É uma enfermeira que veio para os Estados Unidos como recém-formada. Ela vai vir contar. E vai ser uma live muito legal. Então já tá certo. Eu só tô ajeitando a escala. Sou muito enfermeira mesmo. A agenda para trazer esse conteúdo para vocês. A Isa tá falando, que lindo, Deus é maravilhoso. Ele é. A gente aqui não presta, gente. Se você tá aí na sua vida toda errada, cara, o problema é nosso. Deus, ele tem planos perfeitos pra gente. Quem faz as coisas erradas somos nós. Quem não aproveita as oportunidades somos nós. Quem não se prepara para as oportunidades somos nós, porque ele já fez os planos perfeitos. Agora você tá fazendo aquilo que você tem que fazer, né? Às vezes a gente fala, se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus quiser, eu vou passar. Não, para. Volta aqui. Deus não tem nada a ver com isso. Deus já fez, Deus já quis. Você fez, você estudou, você correu atrás. É fácil botar, né? A culpa em Deus, a responsabilidade é nossa. Quando a gente é autorresponsável pela nossa vida, aí acabou o problema. Para ainda quem não tem inglês, o Abner tá perguntando, você recomendaria primeiro começar o inglês básico e posteriormente focar no inglês médico? Absolutamente. Esquece inglês médico. Você precisa estudar gramática, aquela chatice do começo, inglês mesmo, o verbo to be, passado, presente, futuro, como que faz interrogação, como que conjuga os verbos. Você precisa saber inglês. Aí quando você estiver no inglês intermediário, que dura mais ou menos esse processo aí 1 ano, dependendo do seu pique, né? Se você for raçudo mesmo, você pode otimizar esse tempo. Mas normalmente você vai levar 3 meses para cada nível. Então A1, A2, B1, B2. Dependendo do seu empenho, do seu investimento de tempo, da metodologia, você consegue em 1 ano fechar esse ciclo chatão do inglês. Até porque a sua vida segue, né? Você continua trabalhando e tal. Então, falando para pessoas normais, tá? Aí sim, você vai voltar aos seus estudos para o NCLEX, que é a prova de enfermagem daqui. Quando você der essa guinada, aí você vai aprender o inglês médico técnico, né?
naturalmente de acordo com os seus estudos. Até porque esse não é o problema, não é a dificuldade, não é o inglês da enfermagem, tá? A dificuldade é o inglês. Leitura, listening, falar, escrever. Então, esquece isso. Isso não é um problema. Agora você tem que estudar inglês. O quê? Tudo. Cores, números, tudo. Verbos, tudo. Procura um professor particular que você vai otimizar esse tempo, porque ele vai no seu ritmo. A Vivi tá falando assim, que linda, exatamente assim. Deixa eu ver aqui. O meu futuro... A Rosa falando, ó. A Rosa trabalhou comigo lá no São Luís. O meu futuro é sentar no Central Park, cruzar as pernas e dizer: eu me completei como enfermeira e como vencedora. Eu fico até emocionada. Sabe por quê? Porque eu fiz isso. Central Park é um lugar mágico, né? Deixa eu tomar um negócio aqui, peraí. Segura aí. Depois que nós chegamos aqui nos Estados Unidos, nós já fomos 2 vezes a Nova York, porque meu marido reencontrou um amigo de infância dele, que é libanês, mas que mora em Nova York. Lá no Queens, né? Que é a região. Aí, nós em maio fomos lá pra rever o amigo dele, conhecer a esposa e passar esse tempo juntos. E agora, no final do ano, a gente passou o Réveillon lá. E Nova York, pra quem nunca foi, quando você vai, você tem um impacto, assim, que parece que você caiu dentro de um filme. Bum! Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque todo lugar que você olha é filme. É muito filme aquilo. E o Central Park é incrível. Nenhuma foto consegue expressar a beleza daquele lugar. Você tá lá no parque, você olha aqueles prédios, aí passa uma sirene, aí você tem os esquilinhos na árvore. Cara, é mágico. E eu tive esse impacto quando eu cheguei em Nova York. Eu falei, eu tô aqui. Eu já tinha vindo aos Estados Unidos várias vezes visitar minha irmã, mas era turismo, né? E eu não tinha ido a Nova York. Eu tive essa visão. Eu falei, eu tô aqui, eu tô morando aqui, eu sou residente e eu tô aqui por conta da minha profissão. Gente, não existe nada na vida que pague essa sensação de que você fez algo extraordinário, sabe? Algo que se eu visse essa cena quando eu tinha lá meus 18 anos... Por isso que Deus não mostra o que vai acontecer no nosso futuro, porque a gente é incapaz de, sabe, de compreender. Então, eu realmente creio que a gente precisa ter essas metas. Você vai viver isso, meu anjo. Porque se eu vivi, você já tá no processo. E você vai curtir não só essa experiência, mas várias outras. Volta e meia me vem esses insights, assim. Ontem, quando eu fui... Vocês viram aí, né? Que eu fui levar o carro pra fazer a revisão. Eu nunca tinha tido um carro zero no Brasil. Eu poderia ter tido? Óbvio que poderia. Poderia ter lá financiado, ter o carro normal. Eu tive condições, mas eu nunca tive. Acabava comprando usado, que era uma boa oportunidade e tal. E de um tempo pra cá, eu falei, não troque esse carro nem que ele despenque, eu vou ficar com ele, porque eu tinha foco no processo. Então esse foi meu primeiro carro zero. E aí ele tem uma Tiguan, 7 lugares, um putz de um carrão, né? Que é cheio de equipamentos que eu ainda nem aprendi a usar. E eu tô lá, bonita, fazendo a revisão do meu carro na concessionária, dando uma voltinha, comprando coisa em dólar. E ontem veio novamente, volta e meia isso acontece comigo. Falei, gente, eu tô aqui, olha só, não só eu já cheguei, como eu já tô fazendo revisão de 10 mil milhas, olha quanto eu já vivi, olha quanto eu já andei, olha quanta coisa já aconteceu. O tempo passa, né? Ao mesmo tempo que vem essa coisa e fala, nossa, o tempo passa, já tô aqui esse tempão. Ainda bem que eu tô aqui, né? Eu poderia ter o tempo passado e eu não ter feito nada. Então, eu acho que essa sensação, ela vem com frequência para aqueles que chegam aqui. E principalmente aqueles que são gratos, né, pelo caminho. Eu sei de onde eu saí. Eu sei qual eram as perspectivas comuns a meu respeito. Eu estar aqui hoje é algo extraordinário. Então, eu dou valor pra isso. Então, volte e meia dessas viagens, sabe? Tipo, uau. É muito legal. Deixa eu continuar aqui.
palavras sábias. Ai, olha, eu busco encher minha cabeça de coisas boas, né? Porque o mundo já é cruel, né, gente? Se a gente ficar assistindo televisão, não vai rolar. Então, trazer à memória aquilo que te traz esperança. Mais uma vez, é o que Jesus nos recomenda. Então, ouvir o Flávio, ouvir outras pessoas, né? Ouvir sobre a palavra de Deus me enche. E quando a gente tá cheio, a gente transborda. E é isso que eu vim fazer aqui com vocês, trazer isso. Porque às vezes vocês não conhecem o Flávio, mas através de mim vocês venham a conhecer e se encher também. Deixa eu continuar aqui. O Abner tá falando, viver com medo e receio. É duro, né? Hoje, Rodrigo falou, hoje eu estou deixando de comprar uma moto alta cilindrada por medo de colocar a minha vida e da minha esposa em risco. Porque você sabe o tamanho do risco, né? Deixa de comprar a moto, faz seu processo, vem morar aqui nos Estados Unidos, aí você compra a moto que você quiser. Ainda que eu recomende que você não compre moto, porque você vai estar vivendo uma vida boa pra lascar e você vai andar de moto se você se machucar. Se fosse meu filho, eu não gostaria, o meu marido. Mas se é seu prazer, aqui você pode andar com a moto que você quiser e você pode ter a moto que você quiser. Outra vida, né? André falou, Angélica, posso sugerir... essa eu já li, que é a live do recém-formado. Vou fazer. Sou de BH e conheço as praias do Espírito Santo. E tenho tempo que nem lá eu vou. Porque não dá, né, Rosane? O salário é pra pagar as contas. E mal dá, né? O Rodrigo falou, passei no Enem e caí de paraquedas na enfermagem. Eu não sabia que era uma profissão tão desvalorizada. Muitas vezes... pelo próprio profissional. Amei a área, mas tenho medo de não conseguir trabalho. Se você ficar no Brasil, você pode realmente não conseguir trabalho. Se você vier para os Estados Unidos, o trabalho vai correr atrás de você. Aqui é uma outra realidade. Mas tem que entender que, assim, a enfermagem ela tem muitas dificuldades, mas eu vejo também que, em comparação a outras áreas, ela também dá muita oportunidade. Só que quando você faz uma graduação de enfermagem, você tem que se preparar para o mercado, né? Eu já fiz entrevista de algumas enfermeiras no Brasil, quando eu ajudava a gestora, que a pessoa não consegue se comunicar, ela não consegue desenvolver um assunto. Você pergunta uma coisa, ela é prolixa, ela não vai direto ao ponto. Então, assim, não é só ter um diploma de enfermagem, mas você vai ser um líder, você vai ser um gestor, você vai ser alguém que vai cuidar de outra pessoa, você precisa desenvolver outras áreas. Então, muitas vezes a pessoa tem um diploma, mas ela não tem preparação para a área. E por isso não consegue um emprego. Se você se preparar mais holisticamente, se você se preparar assim, mais abrangente, eu acho difícil as pessoas não ficarem de olho em você. Porque apesar de ter muito profissional no mercado, tem pouco profissional bom. E não é só a experiência que faz alguém ser bom ou ruim, mas é a postura, é a dedicação, é o compromisso, é a iniciativa. Tem muita gente preguiçosa, muita gente arrastando o tamanco no corredor. Quer me ver doida ver gente arrastando o tamanco no corredor, sabe? Vamos lá, gente, vamos fazer o melhor. Não importa onde você esteja, faça o seu melhor. Aí eu duvido profissionais não abrirem os olhos para você. E eu duvido que Deus não abra uma porta para você. Porque ainda que ninguém veja, Ele vê. Então, segue firme. Vamos lá. Paula, eu acredito que a partir do momento que você está navegando na internet, encontra o processo, o trabalho é de Deus. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Isso, Deus abre as portas, né? Então, se você chegou até aqui... Você tem essa semente aí no seu coração, de que você pode ser enfermeiro nos Estados Unidos, e você pode qualquer coisa nessa vida. Agora você precisa ir atrás, né? E outra, gente, é um processo totalmente viável. Eu preciso ficar aqui falando todo dia porque vocês não acreditam. Então, todo dia a gente tem que quebrar essa crença de que é pra super nurse, que a pessoa tem que ser muito inteligente. Não, você precisa se preparar. Você não precisa estar pronto, você precisa se preparar. Então faz muita diferença a visão, tá? Angélica, você é a Licurgo dessa nova geração. Obrigada por tudo, o André tá falando. O Márcio Licurgo, ele foi uma bênção pra mim. Porque ele foi, pra mim e pra um monte de gente, né? Todo mundo sabe. Foi a primeira
vez que eu vi alguém falando do processo que tinha saído do Brasil para fazer. Eu já tinha, na verdade, conhecido a Adriana, que é uma enfermeira que tá aposentada aqui nos Estados Unidos, que falou para mim, Angélica, nessas vezes que eu vinha como turista, faz o processo, você é enfermeira, você pode. Eu falava, mas como é? Ela falou, eu não sei. Porque eu vinha 20, 30 anos atrás, sei lá, era outros tempos, eu sei que tem que fazer a prova do NCLEX, que é muito difícil, corre atrás. E aí eu fui buscar informação e nada, um dia apareceu o Márcio. Ô, bênção! Eu lembro claramente, assim, aí comecei a ver, depois veio o Carla Godin, e aí começou algumas pessoas, assim, e eu comecei a conhecer algumas pessoas também que me deram algumas orientações, mas era tudo muito picado, disperso, né, essa questão da validação, tudo. E eu vejo que até hoje ele tem um trabalho e uma importância muito boa pra gente, assim, eu tive a oportunidade de conhecê-los e hoje em dia tenho mais contato ainda com a Soraya, que é a esposa dele, tá cuidando das coisas dos nossos seguros, das aposentadorias, enfim. Como são pessoas especiais, né? Como a gente vê, assim, o amor de Deus mesmo através deles. E você me comparar com ele, eu me sinto muito honrada. Eu fico emocionada mesmo, porque eu sei a importância dele pra mim. Eu poder ser importante pra vocês, pra mim é uma honra, é um privilégio, é uma oportunidade de fazer algo relevante, né? Porque seria muito bom eu vir, seguir minha vida e é lícito, tá tudo bem, cada um vive a sua vida, mas eu não consigo viver isso e olhar pra vocês no Brasil e saber que vocês continuam e podem continuar nessa mesma vida, entende? Da mesma forma que eu super aproveito as oportunidades que tá aqui, por que vocês não vão aproveitar? Né? Eu me sinto muito responsável, além de tudo, mas obrigada, pra mim foi um elogio mesmo. Eu sempre tive, a Paula falando, eu sempre tive a vontade de morar fora, me formei em enfermagem sem eu saber do processo. Um mês depois de formada, me deparo com um anúncio e começo a entender o processo. Ótimo! Foi bem bom, eu fui descobrir depois de mais tempo. Tem uma solicitação para entrar na live, eu já vou atender. Quando um sonho toca no seu coração, no nosso coração, é porque ele já estava nos planos de Deus, exatamente isso. Se Deus te deu esse cheiro, essa oportunidade assim, ó, de sentir o gostinho, é porque ele já te deu, né? Nenhum pai mostra um chocolate pro filho e não vai dar o chocolate pro filho. Se ele te mostrou, é porque ele já vai te dar. Deus é pai acima de todas as coisas, né? A França tá falando, moro em Portugal e estou trabalhando de cuidadora de idosos. Nada comparado ao que realmente está na área. Aqui, essa área são multitarefas, como cozinhar, lavar, limpar, mas decidir entrar com tudo nisso. É o que a gente tava falando, né? Algumas oportunidades vêm para nos suportar naquele momento e ótimo. Mas você não precisa se conformar com isso. Você pode ir além. Então, vá. Vá. Só vai. Ou só vem. Rodrigo falou, obrigada pelos conselhos. O diretor do hospital da cidade onde eu vim morar no outro estado falou que quer me ver, que me quer no estágio. Acho que é isso. Sempre pensa assim. Sempre tem alguém te olhando. E ainda que ninguém esteja te olhando, aquele que nunca dorme está. Então faça o seu melhor, sabe? Quando a gente entende isso, a responsabilidade sai dos outros, entra pra gente. Porque é muito bonito você fazer cena quando tem alguém te observando, né? Mas não é verdade. Se você faz o que é verdade, se você faz o que é certo, é impossível a coisa não acontecer pra você. Impossível. Então, faça. Decidi seguir de cabeça erguida porque sei que tudo valerá a pena quando estiver nos Estados Unidos. É isso mesmo. Portugal já é um lugar melhor de se viver do que o Brasil, no geral, né? Mas aqui você tem oportunidades muito diferentes. E nós conversamos na live lá com a Gisele hoje sobre isso. Por que ela decidiu sair de Londres, que já é uma cidade fantástica, né? Ela tem cidadania, tem documento, tá tudo certo. Ela poderia ficar ali, ó, bonita, andando na London Eye. Mas por que ela decidiu? Então assistam lá, é bem legal.
Minha prioridade depois de me formar vai ser as especializações e o curso de inglês. Começar do básico, como você falou. Curso de inglês, sim. Especializações no Brasil, não. Porque isso não tem nenhuma relevância para o processo dos Estados Unidos. Caso você queira ver, tá? Esquece pós-graduação no Brasil. A Soraya tá falando aqui. Eu posso confirmar tudo que a Angélica tá falando. Anja. Ai, obrigada, Soraya. Você que é uma bênção na minha vida. Eles vivem isso, né? Ai, sou suspeita de falar de vocês. Obrigada, só agradecer mesmo. Tenho muito amor por vocês. Me receberam lá na casa deles. Foi um momento tão legal, ó, que eu não posso nem lembrar. A Fran tá falando. Conhecendo a Geórgia e a Flórida, qual você indica para começar? O que te quiser. O que quiser te oferecer uma vaga boa. Não faz diferença nenhuma. Sabe o que faz a diferença da Geórgia e da Flórida? É que se eu quiser ir na Disney eu tenho que andar um pouco mais. É só isso, gente. E se fosse no Alabama, no Texas, whatever, vem. Tá? Aí se surgir uma vaga na Flórida, que lugar da Flórida? Se surgir uma vaga da Geórgia, que lugar da Geórgia? Que hospital que é esse? Ou que facility? Quanto vai me pagar? A cidade é grande, é pequena? Eu gosto, não gosto? Flórida é um estado enorme, a Geórgia também. Existem muitas Geórgias dentro da Geórgia, entendeu? É diferente, eu moro aqui em Thomasville, uma cidade, ó, nem tem trânsito aqui. Se você vai pra Atlanta, outra vida. Na Flórida, a mesma coisa. Se você tá em Orlando, é uma vida. Se você tá numa cidadezinha mais pra dentro, é outra vida. Então não dá, entendeu? Tudo aqui é bom. Tem lugar que é frio, tem lugar que é calor, mas assim, tudo é bom. Site do consulado está fora do ar para fazer agendamentos. Aguenta coração. Sim, eu tive que esperar mais de um mês para marcar minha entrevista, tá? Fiz todo o cadastro, tarará, e nada. Eu entrava incessantemente, eu só vivia pra isso. Aí um dia, que eu nunca vou esquecer esse dia, que era o dia que minha mãe fazia aniversário, né? Minha mãe é falecida há muitos anos, mas todo dia do aniversário dela eu me recordo, óbvio, né? E nesse dia eu acordei cedo, fui pra academia com o Eliel, depois ele ia... Eu não lembro se ele ia trabalhar nesse dia, enfim, a gente tava voltando pra casa e eu no celular. Abriu a agenda. Nossa, eu dei um grito. Uou! E aí consegui, tipo, era 9 de março, eu consegui a entrevista pro dia 31 de março. Aí ela correria. Consegui exame médico, não sei o quê, mas que emoção quando você tem uma data. É muito legal. O seu tempo vai chegar. Fique em paz. Você já chegou até aqui? A Gabi tá falando oi. Eu vou começar em qualquer lugar aí, só terminar a facul, faço o processo, me aceita em qualquer estado, estou indo embora. O que eu quero é ir. É isso, minha gente. É claro que dentro das possibilidades que vão te oferecer, você escolhe. Ah, tenho esse e esse. Aí você pesquisa e escolhe. Mas não dá pra você querer escolher antes. Tipo, é muito grande o país. Essa coisa muda muito. O que tá rolando hoje pode ser diferente amanhã. Então, gente, relaxa. Isso é de menos, acreditem. A Paula diz, Angélica, a entrevista no consulado é depois do visa screen, né? Depois do consulado vem o quê? O voo. Tchau! Depois do consulado você recebe o seu passaporte com um green cardzão lá carimbado, minha filha. E você pega o avião e sai correndo, igual eu fiz. Tchau! Tem live no YouTube sobre esse processo e no workshop eu explico detalhadamente tudinho. A Jéssica disse, estou graduando e só quero terminar a graduação e ir. Vou até pro Alasca. Bora? Depois de tudo, a Alessandra falou, depois de tudo, todo o processo, posso incluir minha mãe ou só depois de quando aplicar para cidadania? Depois que você for cidadão americano, depois de 5 anos que você tem seu green card, você pode aplicar pro green card da sua mãe. Mas enquanto isso, você já faz o visto de turista. Ela vem, fica um pouco, volta, vem, fica um pouco, volta pro Brasil. E vida que segue. Angélica, as vagas para recém-formados são geralmente em que área? É melhor adquirir experiência? Não, é melhor vir logo, na minha opinião. Né? A experiência no Brasil é difícil de conseguir. Quando você consegue essa experiência, para ela ser relevante, você precisa de pelo menos 1 ano. Você vai começar do zero, você vai se lascar na enfermagem todinha, aprender a pegar acesso, fazer as coisas. Começa aqui já, vai ficar esperando. Não vejo por quê.
Então, as vagas são para geralmente para os facilities, tem live sobre o que é facility lá no YouTube, mas também pode ter vaga para o hospital, isso muda muito, tá? Esses dias ouvindo, a Pam falou, esses dias ouvindo o seguinte, quando um sonho toca no nosso coração... Ah, eu acho que eu já li, né? Mas eu vou continuar que tá bonitinho. Esses dias ouvindo o seguinte, quando um sonho toca no nosso coração é porque já estava escrito nos planos de Deus. Porque ele não daria algo para sonharmos se não estivesse no nosso alcance. Exatamente. Deixa eu atender essa pessoa aqui que quer entrar aqui. Pediu para entrar na live. Já aceitei, vê aí. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui. Enquanto eu tô aceitando a Fran, que pediu para entrar, olha, eu não tô conseguindo aceitar o seu convite. Desiste desse e tenta de novo, por favor, que eu acho que tá travado. Peraí, gente. A Pã falou, só quero ir embora. Ora, também. O livro chegou, te mandei no WhatsApp. Ótimo, vou olhar. Daqui a pouco eu olho. Uma outra coisa que nesses papos aí do Flávio Augusto, ele fala muito, é que, assim, às vezes você acha que você está fazendo muito, você está fazendo muito esforço. E realmente está, porque eu creio que vocês estão aí trabalhando bastante. Vocês não ficam dormindo o dia inteiro na vagabundagem, né, gente? Não dá para ser enfermeiro e vagabundar ao mesmo tempo. Então, vocês estão dando o melhor de vocês. O que acontece é que às vezes a gente está fazendo errado. Tipo, a gente quer chegar num objetivo na vida e a gente está indo por um caminho que não vai levar a gente por um objetivo, por aquele objetivo. Você quer fazer um furo na parede, adianta você ir lá e ficar arranhando a parede? Não, você tem que ter uma furadeira, né? Então, você pode fazer o esforço que você quiser, não vai alcançar o seu objetivo. Então, para ver qual é o seu objetivo, e se você tem um, tem que ter, né, gente? Por favor. Então, você tem que ter um objetivo na vida, você tem que saber qual é a melhor estratégia para alcançar ele. Às vezes você está indo só pelo instinto, você não vai alcançar. E aí você vai se cansar, se frustrar e ficar aquela pessoa, né, que viveu uma vida, deu o seu melhor, não chegou a lugar nenhum, porque não sabia nem para onde estava indo. Então, você tem que se organizar. O que eu quero da minha vida? Ser enfermeiro aqui, eu sempre falo, não é o objetivo, é a ferramenta. Então, primeiro você quer o quê? Você quer mudar de país, você quer viver nos Estados Unidos, porque ele te traz todos esses benefícios que a gente está cansado de falar. Para isso, eu vou ser enfermeiro lá. Então, enfermeiro é um recurso, é a ferramenta, tá bom? Você não tem que vir só para ser enfermeira, que você tem que vir, porque isso é o seu passaporte para você chegar aqui. Eu estou no começo do processo, aulas de inglês, daqui a mais ou menos 2 anos eu estou indo. É isso aí. Tem que ter foco, tem que ter meta, tem que saber onde quer chegar. Aceitei de novo, não estou conseguindo, não sei o que está acontecendo. Eu vou anotar aqui o seu... Desiste desse convite que eu te chamo, tá bom? Então, é isso que o Flávio fala, que às vezes a gente quer algo e tá fazendo a coisa errada. Não vai chegar, né? Você tá fazendo um esforço errado, porque você tá se esforçando. É injusto se a gente falar assim, não tá fazendo. Tá, você tá trabalhando pra caramba, às vezes em 2 trabalhos. Só que se você não avaliar aquilo e não traçar uma estratégia, você vai continuar. Você tá indo por esse caminho aqui, ó. Tá bom? Não tá, né? Se você já abriu seus olhos, se você não está conformado com isso, ainda que você esteja grato, você tá indo por esse caminho. Você quer ir para lá, só que você continua aqui. Então você tem que parar, olhar o outro caminho, planejar. O Waze não faz? Reconfigurar a rota para você ir para outro lugar. Então, às vezes, você vai ter que largar um trabalho para poder estudar. Angélica, como eu vou fazer? Eu não sei, você que tem que saber. Você vai ter que vender o seu carro, você vai ter que pegar o empréstimo, você vai ter que vender as coisas dentro de casa, você vai ter que fazer bolo de pote para vender, seu marido vai ter que arrumar outro trabalho, você vai tirar seus filhos da educação privada e pôr na pública por 1 ano. Qual é o sacrifício que você quer fazer temporário para que você ganhe benefícios eternos? Né? Eu conheço gente que fez tudo isso. Você fala, mas é um absurdo.
Cada um sabe o esforço que vai ter que fazer. Agora, não quer fazer esforço nenhum, continua fazendo esse mesmo esforço que você está fazendo. Tá tudo bem. O que eu quero dizer é que tudo tem um preço. Ai, Fran, eu tô tentando te chamar. Deixa eu tentar aqui. Que eu não gosto de não aceitar as... Eu te chamei, Fran. Vê se você consegue aceitar aí. Vocês trazem coisas muito ricas e eu sempre gosto de poder atender, porque são visões tão diferentes, são lições, né, que a gente tem. Eu te chamei aí, vê se você consegue me aceitar. Quanto maior o esforço, maior o resultado. A Tati está falando, a Tati é uma querida, que a gente estava até trocando informações ontem, ela está prestes a vir já. Só que tem que saber fazer o esforço certo, né, Tati? Tem que parar e analisar, não viver assim, vai vivendo, vai vivendo. Aí não vai funcionar mesmo. A Alessandra está perguntando, gasto sobre o processo será informado no workshop? Sim. O workshop chamado da decisão ao grincar, ele vai te ensinar todos os pontos. Ah, eu queria achar que eu tô sem é que eu tô usando o celular. Tem uma lista de tópicos que eu posso te mandar. Só você me mandar um oi no WhatsApp que tá aí na bio, meu link, e eu vou te mandar todos os tópicos que eu abordo no workshop. Então, assim, tá, eu quero ser enfermeiro, o que eu tenho que fazer? Então, você vai ser direcionado. Ah, quais são as empresas de validação? São essas. Como que faz? Assim. Qual a diferença entre elas? Quais os valores? Quais os prazos? Os documentos? Ah, tá bom, entendi a validação. O que eu faço agora? Agora vai para o board. Como que é? Como é o fingerprint? Quanto custa? Para onde manda? Todos os macetes, porque não é simples. Tudo tem macete, tudo tem jeito de fazer. Tá, e agora? Bora para o Uniclex, como que faz? Nananã, como é que estuda? Nesse workshop do processo, eu dou um spoiler do Uniclex, né? Porque é um conteúdo muito pesado, não dá para falar tudo no mesmo. Por isso que são 2 workshops. Aí depois, prova de proficiência. Quais são? Quanto custa? Quais são as notas? Qual é a característica de cada prova? Sponsor. Como se preparar para o sponsor? Como fazer o seu currículo? Quais são as empresas mais confiáveis? As características das empresas. Como aplicar? Aí vem processo imigratório. Cada etapa do processo imigratório, cada documento, cada valor que você vai investir. Então, sim, tudo que você precisa saber do processo tá lá. Por isso que é uma aula de quase 5 horas. 5 horas falando aqui dá para falar coisa, hein, gente? E eu não fico batendo papo, são assuntos direcionados, né? Eu uso uma apresentação que eu fiz para guiar, e aí vocês vão perguntando as coisas pertinentes àquele assunto e a gente segue, tá bom? É bem denso, mas assim, impossível você fazer workshop e sair perdido. Na verdade, você sai se achando, porque aí você fala assim, tô pronto para encarar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Infelizmente, eu não tô conseguindo atender a colega que quer entrar. Se você quiser desistir e eu tento te chamar de novo, eu posso fazer isso. Deixa eu continuar aqui, que já vou encerrar. Cadê as perguntas? Eu estou começando o processo, esse eu já li. Ó, Angélica, a minha graduação vai ter que ser com financiamento privado, com juros absurdos. Mas fazer o quê? É minha solução. Eu pago a minha graduação até hoje, eu me formei em 2007. 2022 eu pago. Mixaria, mas eu pago. Porque era a única solução que eu tinha para fazer. Eu faria 20 vezes. Por que eu não fiz antes? Se eu me arrependo de algo, é isso. Eu, às vezes, fico indecisa. Sou concursada aqui no Paraná. Hoje estou com um salário de 9.500 base. Tenho medo de me arrebentar. Sabe o nome disso? Algema de ouro. Você tem um salário arrebentar, depois ela arrumou arrepender. Que dá no mesmo, né? Isso se chama algema de ouro. Quer dizer, você chegou nesse salário, 9.500 na estabilidade de ter um concurso público, então você já está além do que você imaginou. Tipo, você já chegou onde você pensava, às vezes nem pensava. Aí você fala, vale a pena o risco? Aí a gente volta no comecinho do nosso assunto aqui, ó.
Você tem medo de perder isso que você tem? Ou você tem vontade de ganhar algo maior? Então, só quem vai saber avaliar em que posição você está é você mesmo, a partir dos seus princípios, seus valores, seus anseios a respeito de criação que você quer dar para os seus filhos. Eu sempre falo que os filhos, não sou eu que inventei isso que está na Bíblia, mas eu sempre uso esse exemplo que funciona para mim. Os filhos são como flecha. Quanto mais você esticar, mais longe eles irão. Se você estiver no Brasil, você vai conseguir esticar um tanto. Se você estiver nos Estados Unidos, que é a primeira potência mundial, pelo menos por enquanto, você vai esticar outro tanto. A perspectiva de um americano e de um brasileiro é totalmente diferente. Então, o que você quer para você? O meu principal propósito, o meu vizinho aqui de cima, ele fica sapateando. Então, tem uns barulhos de vez em quando. O meu principal propósito, aquilo que era inegociável para mim, era dar a oportunidade da Esther ser criada aqui. Ainda que ela continue sendo brasileira. E não só aqui, que eu ainda tô correndo atrás da minha cidadania portuguesa que tá para sair. Então a menina tem o mundo nas mãos dela. Se ela quiser ficar aqui, ela fica. Se ela quiser ir pro Brasil, ela vai. Se ela quiser ir pra Europa, ela vai. Por quê? Porque eu não quero que ela seja uma pessoa dentro de uma caixinha. Eu quero que ela tenha liberdade. E outra, eu não sei se amanhã tem um problema aqui, eu vou pro lado, vou pro outro. Então, eu tenho essa possibilidade na minha mão. O que é para você? Cada um tem um propósito, né? Eu acho que isso é uma besteira. Eu conheço uma pessoa que acabou de chegar aqui e ganhava 20 mil. Porque ele tinha um cargo de coordenação e tal. E veio, feliz. Dinheiro é coisa menos importante, apesar de ser muito importante, né? Aí é a algema de ouro. Tem um sacrifício mesmo. Como eu falei anteriormente, passei na ProUni em 2 faculdades no estado de São Paulo. Sou da Bahia e não tenho nenhum parente aqui. Vim com cara e coragem. Se você não correr atrás da sua vida, ninguém vai vir te dar no seu colo tudo aquilo que você precisa. Não mesmo. A Ana Raquel falou, obrigada por ser tão maravilhosa com tantas dicas, você é inspiração. Muito obrigada a vocês de poder escutar aquilo que eu ouço e reproduzo, né? Aquilo que me alimenta e eu venho a transbordar. Eu creio que Deus tem um propósito nisso e eu fico feliz de fazer parte dos planos dele. Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui. Fale um pouco mais do Green Card e o seu processo. O Green Card, ele é uma consequência do processo do visto EB3, que é o processo que a gente trata aqui. Então, quando você é contratado pelo seu sponsor, o sponsor faz uma petição para a imigração, o governo americano, para você ter o visto de residente permanente. Então, o enfermeiro não vem para cá com visto de trabalho temporário. É um visto de residência permanente, o que te dá direito de trabalhar, entendeu? Não é um visto de trabalho que te dá direito a morar. É um visto de residente. Você já chega com green card. Acabou o assunto. Então, quando o cônsul lá no consulado, entrevista imigratória, aquela última parte fala assim, visto aprovado, que na verdade isso aí é só uma burocracia. Eu nunca vi ninguém ser reprovado nessa etapa, né? Visto aprovado, seu passaporte vai chegar daqui a uma semana, tarará, já vem escrito residente permanente, o que significa o green card. Depois de alguns dias, chega o green card mesmo, aquele cartãozinho fofo em casa. Mas você já sai do Brasil com o seu green card feito, tá tudo certo. Você, seu cônjuge, casado, tá, gente? União estável não rola. Filhos menores de 21 anos solteiros. Meu esposo esteve nessa mesma algema por 13 anos e ele é bombeiro militar e enfermeiro. Consegui mostrar para ele o que ele pode ser aí e hoje já está no processo do inglês. É uma ficha que cai, sabe? Velho isso, né? Ficha que cai é coisa de orelhão. Mas é uma escama que sai do seu olho. Se você ainda tá achando que essa algema de ouro é importante, é porque você ainda não entendeu. Não amadureceu o que significa isso. E ninguém tá aqui para julgar. Mas que é que a sua visão tá limitada, tá. O dia que você entender o que significa ser um residente americano, todos os benefícios, oportunidades que isso inclui, vem no pacotão, R$ 9.500 não quer dizer nada. Nada.
qualidade de vida, obrigada pela explicação. Vou fazendo o processo e vendo como vou me sair. Você vai sair bem desde que você faça aquilo que deve ser feito. Ponto também. A Tati falou, eu tenho uma excelente situação aqui no Brasil, mas não temos o mais importante, qualidade de vida para nós e futuro para os filhos, segurança, etc. A Tati é um bom caso. Se ela tá falando, eu posso falar. A Tati não precisaria sair do Brasil por conta de dinheiro. Absolutamente. A algema dela é de ouro, do ouro bom. Mas ela viu que era uma algema. Então ela foi lá, pegou a chavinha, se libertou. Tá chegando. E a gente vai fazer um evento, né, Tati? Já tá tudo combinado. Todo mundo que tá ali por Orlando vai ser muito legal. Eu já estou cheia de planos. Meu marido tá super animado também. Ai, gente, é muito legal receber vocês. Angélica, essa pessoa vai com a residência permanente para trabalhar aí e depois decidir deixar a enfermagem para outra profissão, você continua com a residência ou perde? Desde que você não cometa uma fraude, né? O que faz você perder o green card é você cometer uma fraude. Então, eu não sou especialista em leis, imigração, mas vamos partir pelo básico. O que fez você vir para os Estados Unidos? Ser enfermeiro, né? Através de quê? Através de um contrato de trabalho com uma instituição, que pode ser de 2, de 3 anos, tal. O que espera-se de uma pessoa que teve a oportunidade de migrar legalmente com um green card? Espera-se que ela cumpra aquilo que ela disse que ia fazer, né? Ah, não, mas eu cumpri o meu contrato de trabalho e não quero mais ser enfermeiro. Ok, né? Confirma essa informação, eu creio que isso não vai te prejudicar, mas confirma. Agora vir quebrar o contrato e seguir a vida aí, eu acho que pode dar problema sim. Então avalia, não quer dizer que você vai ter que ser enfermeiro para sempre, mas minimamente honrar aquele que abriu as portas para você, eu acho que mais do que legal seria moral, né? Já vi gente quebrando o contrato indo para outra instituição, mas continua sendo enfermeiro. Então, assim, só cumprir aquilo que você disse que ia fazer, já acho que já tá bom. Quem tem filhos maiores de idade, os filhos não têm direito. Visto de turista para os filhos, aquela coisa. Você pretende ir para Portugal para atuar como enfermeira? Never. Nevermore. Nunca. Eu não saio daqui para trabalhar em outro lugar para ser enfermeira. O que eu disse que eu tenho a minha... Estou atrás da minha cidadania portuguesa, porque minha avó é portuguesa, é um direito, então eu acho que a gente tem que aproveitar os direitos que a gente tem. Não pretendo morar na Europa, mas a gente nunca sabe o futuro, né? Se tem uma guerra aqui. Ai, Angélica, os Estados Unidos têm guerra. Ué, gente, só lembrar da história que a gente já estudou na escola, né? Pode ser. Eu tenho a possibilidade de voltar para o Brasil ou morar na Europa, né? Se eu quiser passar um tempo lá, tenho cidadania. Se a Esther quiser estudar numa universidade lá, vai ter direito. Então, assim, sair daqui... Não, eu não troco a enfermagem daqui hoje por nenhum lugar do mundo. E não pretendo deixar de ser enfermeira aqui. Eu posso mudar a área mais para frente, mudar o meu trabalho, isso eu posso. Deixar de trabalhar em hospital, tal. Mas eu creio que eu vou ser enfermeira aqui para sempre, porque tem muita flexibilidade. Você pode trabalhar com horários muito melhores, trabalhar de casa, dar assessoria, né? Instituições. Ixi, aqui é... Gente, aqui é infinitas possibilidades. Sabe algo sobre a atuação da enfermeira na parte burocrática? Isso é uma consequência da sua enfermagem na parte assistencial. Você vai crescendo, né, na instituição, vai tendo oportunidades. É natural, um processo natural, né? Deixa eu fechar aqui. É isso, pessoal. Infelizmente, eu não consegui atender a Fran, que queria entrar aqui na live. Depois fala comigo no privado, qualquer coisa a gente marca uma live, dependendo do assunto, né? A gente monta um dia. Foi muito bom vir conversar com vocês. Eu gosto muito de ter esses papos, porque eu creio que isso clareia a ideia de vocês, acorda vocês, né? Eu vejo que tem muita gente que quer o benefício, mas não quer o sacrifício. Então, é difícil, né? Então, a coisa tá aí.
Tá na sua mão. Você tem que fazer alguma coisa. O que você tem que fazer? Estudar para valer, igual gente grande, e abrir mão aí de um tempo que você vai ter com a sua família durante o processo. Você vai ter que arrumar um dinheiro. Angélica, mas eu não tenho dinheiro. Como que eu vou arrumar um dinheiro? Se você não arrumar, você vai continuar a vida inteira sem o dinheiro. Então, meu filho, eu não sei o que você vai fazer. Não sei, você vai fazer alguma coisa. Se todo mundo que chegou aqui fez, vocês acham que a gente tinha dinheiro sobrando, guardado? Ai, pegar esses bolinhos de dinheiro aqui, tá mais, e vou investir. Não, todo mundo se lascou em algum momento para fazer. Faça, apenas faça. O meu papel aqui é te encorajar a dizer que se você e dizer que se você fizer esse investimento, ele vai ser pequeno diante do benefício que você vai ter depois. Mas aquele que não investe, não colhe, tá? Então, se encorajem a fazer algo diferente. Avaliem a vida que vocês têm hoje, aonde vocês querem chegar. Essa é uma possibilidade de vir ser enfermeiro aqui. De repente, você pode sair, empreender em alguma outra área, ou você pode continuar sendo enfermeira onde você está. Sejam apenas felizes e arquem com as consequências das decisões que vocês têm ou que vocês deixam de ter. Tem muita gente omissa que vive a vida dizendo que não pode por isso, que não consegue por aquilo, né? E a vida vai. Depois a pessoa fala, nossa, aquela outra pessoa teve sorte, né? Por favor, né? Então vamos olhar a vida com mais autorresponsabilidade, saber que todos nós temos as mesmas capacidades. Ah, outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. Como eu vejo gente envergonhada, como eu vejo gente travada para falar em público. Parou, tá? Parou. Somos todos enfermeiros, enfermeiros somos líderes, somos comunicadores, educadores. Vamos parar com isso, gente, pelo amor de Deus. Isso aí é uma outra caixa que você entra, só que essa tampa, ela é de concreto, ela é tipo uma sepultura. Tá te fechando muitas portas, tá? Bora começar a abrir essa boca, contar as coisas que você sabe, fazer o videozinho de você pode. Não importa. Começa a falar. A hora que você começa a falar, você vê que é uma bobagem e você continua falando, tá? E quanto mais você faz algo, seja lá o que for, mais fácil isso vai ficando. Então, vamos parar com isso. Como vocês estão envergonhados para fazer as coisas? Isso aí é um problema que vocês... É uma cruz que vocês escolhem carregar e vão. E tem gente que acha divertido. Ai, eu tenho vergonha. Não, não tem. Não tem. Parou, tá? Vamos botar para fora. Porque imagina como vocês vão vir falar inglês aqui. Aí, se vocês não querem falar nem em português, imagina inglês. Bora falar, tá? Bora abrir a bocona aí, porque tudo que a gente tem é interessante para alguém. Às vezes você está deixando de abençoar alguém que está perto de você porque você não abre a sua boca. Então, às vezes é um testemunho que você tem que contar, às vezes é uma orientação que você tem que dar, às vezes é um direcionamento para a pessoa e você tem vergonha. Então, bora, gente, ó. Respira e vai, tá bom? Eu desejo que vocês tenham aí um... A Dani tá rindo aqui, mas é verdade, né, Dani? Quanta gente aí travada, bloqueada, gente. Pelo amor de Deus, isso é seta do cão. A gente é livre em Jesus. Para com isso, vamos falar. Sempre tem alguém que precisa ouvir aquilo que a gente precisa falar. E vocês são prova disso. Vocês estão aqui me ouvindo. Imagina se eu não tivesse aberto a minha boca. Quanta coisa teria sido perdida, né? Eu desejo que vocês tenham um ótimo final de semana. Eu vou entrar lá nos meus 3 plantões seguidos, esperando que sejam calmos. E a gente vai se falando, tá bom? Fiquem com Deus. Quem não fez workshop, bora fazer. Bora começar esse processo, estudar inglês. Toma vergonha, sente esse bundão aí na cadeira. Para de ficar vendo coisas que não vai te levar a lugar nenhum e estuda. Porque se eu aprendi, você aprende. Então, se eu fiz, você faz. Básico assim. Beijo. Até mais.